Olá para você que está aí me vendo. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, que falamos um pouquinho sobre o convívio com os nossos coleguinhas de escola. Falamos no vídeo anterior um pouquinho da minha experiência com os coleguinhas de escola. Foi abordado no vídeo anterior que minha lenda, maravilhosa, obra de Deus, sempre fui uma criança que nunca tive, como que eu posso dizer, eu sempre fui uma criança que nunca sempre evitou dar trabalho, porque era muito irmão. Então é o seguinte, vamos abreviar. Eu na escola, digamos que do primeiro ano da escola até vamos colocar até o oitavo, nono ano, eu sempre fui uma aluna que nunca dei trabalho nem para os meus professores e nem para os meus pais. Ressaltando que eu nunca fui uma criança perfeita. Digamos que eu me enquadrava naquela criança boazinha, certo? Porém, eu sempre fui uma criança que nunca, sempre quis evitar problemas, levar mais problemas para os meus pais, porque a dificuldade a gente já passava. Então, eu evitava muito. Porém, a minha experiência aqui nesse vídeo sobre o que eu aprendi, o que que deixou, né? Digamos que saudade da escola, foi que o meu tempo na escola, eu amava ir para a escola porque eu ia para a escola, gente. Eu amava ir para a escola porque tinha um leite maravilhoso, rosa, que era dado na escola. Então eu amava estar na escola porque eu sabia que ia ter aquele leite. E eu vim de uma família que a gente passou muita dificuldade. Então, o intuito de ir para a escola... Quem aqui, gente? Quem aqui nunca, na verdade nunca, né? Quem é aqui também ia pra escola, mas ia pra escola no intuito de comer um alimento, de comer um alimento que não tinha em casa, ou de experimentar um alimento que não tinha em casa, gente. Se você veio de uma família que passou muita dificuldade, eu creio que deve ter tido situações em que o fato de ir para a escola não era tanto para aprender. Eu fui uma dessas crianças a qual vim de uma família a qual a dificuldade era muito grande. Então, isso era algo que me remete à saudade, não das dificuldades, gente, pelo amor de Deus. Não das dificuldades, mas o leite que era dado na escola. Eu sentia, eu me lembro com saudade, porque era o que me motivava a ir para a escola, porque de fato eu nunca gostei de ir para a escola. Eu fui uma criança que eu nunca gostei de ir para a escola. Eu não gostava de ir para a escola. Isso chegou ao meu consenso. Ai, gente, ai meu Deus do céu, dividir isso aqui não tá sendo fácil, mas vamos embora. Quem é que nunca foi para a escola? Em vez de no intuito de aprender, no intuito, no caso, de comer um alimento, de ter um alimento, gente. Isso não é caso de brincar, mas eu hoje, e na verdade desde sempre, eu sempre levei com brincadeira e sempre fui uma criança uma criança e vim de uma família que mesmo nas dificuldades a gente sempre dava um jeito de dar risada e dar risada até mesmo das próprias dificuldades. Eu não sei você, mas pra mim eu me recordo, digamos que com saudade desta fase, porque foi uma fase onde eu tinha, né, essa lembrança de que ir para a escola era mais o intuito de me alimentar do que aprender, mas isso não me impediu de aprender o que eu sei hoje, vindo de lá da minha base. Porque base de família, base de uma pessoa, ela vem primeiro de casa, ela não vem de escola. Então a base que eu tive em casa foi aquilo que me deu condição de aprender na escola. Mas como a gente passava muita dificuldade,
eu tenho essa lembrança. Você deve ter aí uma lembrança para dividir com a gente. Então, a minha experiência acerca desse tempo, na infância aí, nesse período de crescimento na escolinha, de lidar com os alunos, é que foi maravilhoso. Eu consegui me divertir muito. Não vou dizer que eu aprendi muita coisa, porque, como eu já disse anteriormente, a dificuldade era maior. Porém, a partir do momento em que eu entrei na fase de 5 para 6 anos de idade, daí para frente, foi a luta. Porque eu nunca era boa, eu não era boa. Eu não era boa, gente, em matemática e português. Eu não suportava matemática e português. Na verdade, não é que eu não suportava, eu não conseguia ter, né, aquele aprendizado como todos os alunos tinham, aprender matemática e português. Eu conseguia boas notas, mas com muita dificuldade eu conseguia boas notas. Não sei você, mas a minha experiência acerca desse longo período de infância, de crescimento na escola, até o terceiro ano do ensino médio completo, a experiência que eu deixo para você é o seguinte: se você é aquele aluno, aquela aluna que dá trabalho na escola, você precisa falar um pouco mais sobre o que está se passando com você. Talvez você seja uma criança ou uma adolescente ou uma pessoa já crescida que tenha alguns comportamentos que sejam lá de trás. Eu tenho várias atitudes que foram decorrentes ao que eu passei lá atrás, mas isso não me define. E também eu creio que não defina você. Então, diante a todo esse tempo que a gente passou aí da infância até o crescimento, na escola, essa convivência inteira, agora a gente vai começar a entrar e a falar um pouquinho mais sobre aquela fase na escola, que é a fase da adolescência, pré-adolescência, que vem aquelas paixonites, que vem aquela, nossa, né, gente, quem na escola nunca teve um rapazinho ou uma mocinha que sempre gostava do abençoado da menina ou do menino, e aí, o que acontecia? Aquela pessoa mal falava com você. E, gente, eu nessa fase, eu sofri demais. Eu sofri demais nessa fase. Não sei você, tá? Talvez você não tenha sofrido, foi sempre uma criança ou um adolescente ou um pré-adolescente na fase do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Gente, nessa fase eu não tinha notas ruins. Minhas notas eram excelentes acerca desta fase. Porém, eu sofri demais, porque tinha um paixonite de um rapaz, né, que... Um rapaz que a gente, nem lá no passado, que hoje já não faz mais parte da minha vida, graças a Deus. Sofri demais com as paixonites, né? Então, o que eu deixo de experiência dessa fase, do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, se você é um adolescente ou um pré-adolescente, tá gostando de alguém ou está com alguém, o que eu deixo de conselho para você acerca da minha experiência, tá? Não é da experiência de ninguém, acerca da minha experiência, é o seguinte: meu amor, meu lindo, minha linda, o meu conselho para você é o seguinte: se você é aquele pré-adolescente ou adolescente, ou já tá um pouquinho acima disso aí, já tá acima dos 18, 19 anos, mas acerca mais desta fase aí, né? Do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, se você está nessa fase, ou até mesmo oitavo e nono ano, né, que é onde entra a fase da pré-adolescência ali, até a fase adulta, que é logo depois dos 20, mas isso daí depende muito de pessoa, depende muito da menina ou do rapaz, porque a maturidade, ela chega mais precocemente na vida da menina do que na vida do menino. O menino, ele demora um pouquinho mais para se amadurecer. Eu tô dizendo como pessoa com responsabilidade, essas coisas. Isso não quer dizer que você não vá ter responsabilidade com o que você tem
pra fazer com quem você é, tá entendendo? Então a minha experiência de vida, gente, não foi uma experiência de vida nesta fase, que é algo que foi pra mim uma lembrança muito boa. Porque eu sofri demais, porque eu tinha alguém que eu gostava na fase de adolescência, pré-adolescência, que pelo amor de Deus, que só Jesus. Mas enfim, diante de tudo que eu vivi, na escola eu sempre tive boas notas, maravilhosas notas, do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Porém, eu sofri muito, porque eu gostava de um rapaz e ele não dava a menor bola pra mim. Não dava a menor bola pra mim, gente. Talvez você seja essa menina ou esse rapaz que tem alguém que você goste e que não dá a menor bola pra você. E você tá no mesmo lugar que eu estive. Que eu estive lá atrás. O conselho que eu deixo pra você é o seguinte: você tem que procurar um pouquinho mais olhar pra si mesmo. Isso tá relacionado ao fato de que a inferioridade tá aí batendo na porta. E até eu me autoconhecer acerca disso, porque hoje eu já sou adulta, gente, eu sofri demais. Então, meu conselho para vocês que estão nessa fase, ou ainda vão passar nessa fase, é que você precisa lidar um pouquinho mais com a sua autoestima. E quando a gente gosta demais de alguém, a gente está deixando de se cuidar. Quando a gente se preocupa demais com alguém acerca do fato de que só aquela pessoa, meu Deus, a gente está deixando de se cuidar. Então, o conselho que eu deixo para vocês é: procurem olhar um pouquinho mais para dentro do seu próprio eu e praticar, né, a autoconfiança. Gente, fácil não é, porque é uma fase muito complicada. É uma fase da pré-adolescência, é a fase que os hormônios estão lá, a flor da pele. Então, o que um conselho mais, né, bom, digamos que assim, mais... O que eu aconselho a você, se você tem essa condição, é de procurar um esporte para fazer, é de procurar sei lá, uma aula de natação, judô, não sei o que você vai fazer. Procure algo para fazer, para que a tua mente, para que você se autovalorize, entendeu? Talvez você seja esse rapaz ou essa mocinha que tá aí sofrendo por um menino ou por uma menina, e essa menina ou esse menino tá nem aí com tu. Então faz o seguinte... Sabe o que você faz? Coloca a sua sacola nas costas e ó, anda, caminha. Sabe aquela música lá, peguei, como é que é? Peguei a sacola, coloquei na não sei o que e fui viajar. Então faça isso. Faça isso, entendeu? Não sofra tanto por essa pessoa, porque você... Não é porque, aquele ditado, eu sofro tanto por fulano, mas fulano nem merece. Gente, não é, porque nesse caso, não está relacionado a outra pessoa. Está relacionado a você, o seu interior. É o seu interior que está buscando naquela pessoa sanar algo que está dentro de você. Seja você adolescente ou não. A minha experiência aqui, acerca de tudo que eu vivi lá atrás, é que eu sofri demais. E não gostaria que você aí do outro lado sofresse. Então, eu estou dividindo com você a minha experiência. Eu sofri demais. Passei por muitos anos levando esse sofrimento, até entender que aquilo estava relacionado ao meu interior. E foi só entender isso que eu falei: não, quer saber? Não quero mais saber disso daqui não, eu vou seguir minha vida. E a minha vida começou a deslanchar a partir de então. Mas eu creio que isso está muito relacionado ao nosso eu. Então, meu recado, meu conselho ou minha dica para você é que você deve procurar um pouquinho mais se autoconhecer. Mas eu sou adolescente. Mas eu tenho tantos anos. Você não precisa ter uma certa idade para poder se autoconhecer.
não permitir que você, no caso, ou a outra pessoa, no caso, né, faça com você o que ela quer. Porque quando a pessoa não dá muita bola para você, ela começa a te pisar. E muitas das vezes a gente se sente pisado, mas a outra pessoa não está nos pisando. Porque está relacionado ao nosso próprio eu. Então, isso tem muito a ver com o nosso interior. Então, isso quer dizer que a inferioridade tem que ser trabalhada na sua vida. Seja você adolescente ou não. Mas meu conselho é para você, menina ou menino que está aí do outro lado me vendo neste vídeo, de se colocar neste lugar, nessa experiência e tirar dela a melhor experiência viva. Se alguém não gosta de você e você gosta desse alguém, deixa essa pessoa ir. Não tem só ela no mundo. Não tem só ela no mundo. Vá ser feliz, vá viver. Vá viver. Viva, entendeu? Viva, seja feliz. Só tem uma coisa: comece a buscar mais conhecimento de quem você de fato é. E se aproxime um pouco mais dos seus pais. Se aproxime um pouco mais dos seus pais. Talvez você não goste do seu pai, talvez a dificuldade de comunicação entre você e os seus pais. Mas independente disso, os seus pais, por mais que seja dificultoso lidar com eles, eles possuem, você e teus pais possuem um vínculo que não tem como desfazer, a não ser que você já esteja adulto, a não ser que você já esteja casado ou casada com alguém. Aí esse vínculo é desfeito, mas você não... Se esse vídeo está servindo para você, você ainda não é essa pessoa que já está casado ou casada. Mas se você é casado ou casada e ainda possui esse vínculo, tá na hora de tomar vergonha na cara, né, meu filho? Mas se não, se aproxime um pouco mais dos seus pais, você que ainda é solteiro ou solteira, porque eles possuem esse vínculo com você e não adianta. Eles podem, você pode até ter dificuldade com lidar com eles, mas você e eles possuem um vínculo de paternidade, de maternidade que não tem como fugir disso. Declaro de novo, a não ser que você esteja casado ou casada. Esse é o meu recadinho para você. Fica aí o convite no vídeo, nos comentários ou em qualquer lugar, até mesmo aqui comigo. Você está convidado para colocar aí a tua experiência. Eu tentei da melhor forma colocar aqui nesse vídeo o que se passou comigo. Então, eu espero que você também divida conosco aqui nesse vídeo a tua experiência. Esta foi a minha experiência compartilhada com vocês. E um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo nessa testa sua, entendeu? Você é amada, você é aceita. Então, pronto. Se aceite primeiro, tá bom? Então, um beijo pra você, até o próximo vídeo e vamos lá!